Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um assunto aqui que eu acho que é sempre intenso, vamos dizer assim, né? Não vou nem dizer difícil, mas é sempre intenso para todos nós, que é a questão da família. A gente tem a sensação, assim, de que, putz, eu não escolhi essa família onde eu nasci e essas condições com que eu cresci, e ai, na minha família é assim, na minha família é assado, e essa sensação, assim, de fatalidade, de vitimismo, de que as coisas são do jeito que são, e realmente, né, são, mas assim, em algum nível eu acredito que a gente tem escolhido manifestar a nossa existência exatamente dessa maneira, né? E eu tô contando isso para vocês porque muito recentemente, veja que interessante, né? Eu tinha um evento em São Paulo e eu não moro em São Paulo, então eu fui, né, aqui da cidade onde eu moro para esse evento e eu levei uma amiga minha que ela também ia participar do evento. Só que toda a minha família mora em São Paulo, então ela foi junto comigo para um evento da minha família. E aí, enfim, a gente passou a tarde lá com eles e tal, tinha, sei lá, 20 pessoas em casa, na casa do meu irmão. E quando a gente estava voltando para São Carlos, né, ela me falou assim: nossa, Ju, meu, que presente que é a sua família. Eu falei: sério, por quê? Ela falou assim: nossa, porque, olha só, tinha um monte de pessoa, todo mundo levou alguma coisa para comer, para beber, todo mundo contribuiu com aquilo que vocês estavam fazendo. No final, todo mundo lavou seu próprio prato, seu próprio copo, a gente saiu, não tinha bagunça nenhuma, todo mundo cuidou ali das coisas. Ela falou: todo mundo fala super baixo e ninguém interrompe o outro falando, todo mundo ouve o que o outro está falando, interage, percebe, ninguém ficou ali, não tinha TV no fundo, ninguém estava assistindo TV, ninguém estava ali concentrado no celular, estava todo mundo presente. E os assuntos, vocês não estavam falando mal de ninguém, não estavam reclamando de nada, estavam contando coisas da infância, recordando, falando o que estava vivendo agora, mas cada um falando de si. Ela falou assim: foi incrível essa experiência, bem diferente do que eu vivo na minha casa. E aí para mim assim foi uma coisa interessante porque eu precisei que uma pessoa de fora estivesse lá junto comigo para dar para mim de presente a minha própria família, né? Então quantas vezes assim eu percebi na minha própria vida e depois, né, eu entendi que, puxa vida, a minha vida é muito boa, né? Assim, a minha existência ou as pessoas que me odeiam, né? Tudo isso assim é muito boa, e de olhar para essas coisas que são da maneira como eu posso dizer, que em algum nível eu escolhi e que de alguma forma eu escolhi manifestar desse jeito, né? Mas aí também vem a questão, assim, de que o meu pai faleceu quando eu tinha 4 meses de nascido num acidente de carro, né? Então minha mãe ficou viúva aos 24 anos e ela cuidou de mim sozinha, assim, sem o meu pai. E eu sempre tive essa, quando as pessoas me perguntavam: como é que é, tal, né? Por ter perdido o pai, o sentimento e tal. E a minha resposta sempre foi assim: na verdade, eu nunca tive, porque eu não era consciente quando meu pai faleceu, então eu nunca tive essa sensação de que me falta alguma coisa, né? Mas aí, né, com esse exercício de autoconhecimento, de olhar para dentro, de olhar profundamente para aquilo que se sente, eu percebi que sim, existe um sentimento em mim de que, puxa, eu não tive esse pai e de olhar assim, sabe, para pai de amigas que cuida, que fazem, né, muitas coisas e tal, e de olhar e falar assim: mas eu sinto falta disso, eu queria ter tido um pai. Apesar de que, assim, né, nessa minha família que eu descrevi para vocês, como eu perdi meu pai muito nova, então todos eles assumiram esse lugar de certa forma, queriam compensar por algo que eles achavam que para mim ia fazer falta, né? Mas aí no fundo também a reflexão que eu queria trazer é que todos nós, se nós formos começarmos a cavar assim a nossa consciência, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente vai ver que de uma forma ou de outra todos nós temos algum tipo de mágoa ou de sensação, de sentimento que talvez os nossos pais não tenham feito, não tenham cumprido com as nossas expectativas, né? Porque a gente sempre olha ali para o pai do outro, para a mãe do outro, né? No meu caso, assim, eu olhava para a ausência, né, de pai que eu tive, ou olhava para a mãe do outro e falava assim: nossa, mas a mãe do outro é tão mais amorosa, tão mais carinhosa, tão mais cuidadosa, né?
E no fundo, o que a gente está fazendo é revivendo essa sensação que a gente tem de que nós estamos aqui na Terra abandonados por Deus, né? De que essa sensação de que um pai, né? Veja a nossa imagem de Deus assim, que um pai que no fundo é por amor, que ele nos deixou aqui nessa existência para sofrer. E que talvez a fala dele seja assim, ó, filho, é o seguinte, daqui 5.000 anos eu venho te buscar. Então você sofre, nasce, morre, renasce e talvez fica sofrendo aí que talvez algum dia eu venha te buscar, né? Mas assim, essa sensação mesmo de que nós estamos aqui abandonados por Deus, aí ao relento, para se vira filho, né? Essa sensação de que Deus está com a gente bem longe e a gente está lá numa esteira, né? Correndo, achando que está chegando em algum lugar, mas no fundo não está saindo do lugar e não chega nem um pouco mais perto do Pai. Então toda essa nossa expectativa com relação a pai e mãe é injusto, né? Porque a gente tem essa expectativa de colocar nos nossos pais terrenos aquilo que a gente acha que não está recebendo no nosso Pai Celestial, do nosso Pai, Deus, né, amor, ou seja, qual for a palavra que você utiliza para isso. Mas para que a gente examinasse mesmo essa questão e dissociasse essa expectativa dos nossos pais terrenos, porque no fundo a gente quer ser amado por Deus, e porque a gente não consegue sentir esse amor, porque a gente acredita que isso que está manifestando na forma é uma forma, algum tipo de punição ou algum tipo de, né, assim, de castigo mesmo. Colocou a gente num cantinho ali virado para a parede de castigo, ajoelhado no milho, porque também a gente acredita que aquilo que a gente tenha feito não é digno, não é legal e que nós somos pecadores, né? Então toda essa crença relacionada com culpa, abandono, falta de amor, a gente manifesta nos nossos relacionamentos com os nossos pais, né? Então eu queria trazer assim essa reflexão para vocês, para que vocês olhassem assim para a família, da existência, com relação à infância, como foi tudo isso, porque no fundo a maneira como a gente percebe tudo isso não é o que é, e para também que a gente entendesse que a maneira como isso se manifesta, como se manifestou, né, até hoje, são os símbolos que nós precisamos para o nosso despertar, para o nosso desconstruir, né? Então, para a gente tirar das costas dos nossos pais terrenos essa expectativa que a gente tem no fundo do nosso Pai Celestial, e talvez ao fazer esse exercício a gente consiga perceber esse amor de Deus que flui constantemente, né? Então, nós não estamos de forma alguma aqui abandonados na Terra para sofrer, padecer e morrer. É isso, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Então, até o próximo vídeo. Obrigada. Namastê.